Desde cedo, a casa estava sendo preparada para receber visitas importantes. Maria limpava as janelas, sua mãe, Helena, tirava conservas da despensa e começava a arrumar a mesa no pomar, debaixo das macieiras, para amenizar o calor forte de julho. Os convidados eram esperados para o almoço. Félix, marido de Maria, havia convidado os pais dele, dizendo: já que a gente está morando aqui agora, é bom que os meus também venham conhecer, né? Maria não se opôs. A casa tinha se tornado uma espécie de abrigo temporário para eles, desde que venderam o apartamento na cidade. Agora, estavam procurando um novo lar, olhando bairros, pesquisando anúncios na internet. Mas, por enquanto, estavam ali, na casa da mãe dela, no interior, onde Maria tinha crescido. Fazia só alguns meses que tinham se mudado, e Félix já se comportava como se fosse o dono do lugar. E para falar a verdade, a sogra tinha dito que quando partisse, a casa ficaria para eles. No horário combinado, os sogros chegaram trazendo tortas e doces de padaria. Olharam em volta e soltaram um comentário seco. Mas é longe de tudo aqui, hein? Félix deu uma risada e piscou para eles. Quando todos se acomodaram à mesa, sob uma macieira torta e antiga, Maria e a mãe serviram pratos de salada russa, almôndegas de frango e batatas com dill. Tudo simples, comida de casa. A mãe de Maria fazia questão de agradar. Quase não comia, só servia, repunha, oferecia. Maria olhava para ela e via o esforço, o sorriso nervoso, a vontade de que tudo saísse bem. A conversa ia leve, sobre o clima, os preços das coisas, o estado das estradas. Mas como acontece às vezes, uma palavra puxou outra. O sogro comentou que bom mesmo era viver na cidade, que na roça não tinha futuro. Maria respondeu que com esforço dava para viver bem no interior também, que a mãe dela era a prova disso. Viveu ali a vida toda e deu conta. Mas aí Félix soltou com um tom de desdém. Sua mãe é uma caipira sem educação. A minha sim, se formou na faculdade, teve um cargo importante. Dá para ver a diferença. E você, escolheria o quê? A mãe de Maria parou de mastigar. Devagar, colocou o garfo no prato. Maria ficou muda, encarando uma rachadura na tigela de salada, como se pudesse desaparecer ali de tanta vergonha. Nem percebeu na hora que estava, tremendo. A mandíbula travou, os dedos gelaram. Não era raiva, era vergonha. Uma vergonha antiga, de infância, dos vestidos simples da mãe, do cheiro de fogão à lenha da avó, de tudo que um dia ela achou que devia esconder. E então sentiu. Não dá mais para continuar assim. Alguma coisa dentro dela virou. A mãe não disse nada. Só depois do jantar, lavou a louça em silêncio, demorando mais do que o normal. Maria se aproximou, ficou ao lado dela, calada, passando a mão de leve no ombro da mãe. Pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que dizer. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renan, e eu escrevi essa história emocionante especialmente para você. Me conta nos comentários de qual cidade e país você está ouvindo. E agora, desejo uma boa continuação. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Maria acordou mais cedo que o habitual, às 6 horas. Na cozinha, o bule já apitava no fogão. A mãe fazia mingau de aveia. Do lado de fora, os estorninhos chilreavam. O orvalho ainda brilhava nas folhas e na grama do pomar. Ninguém mencionava o almoço do dia anterior, mas o ar estava carregado, como se tudo estivesse por um fio. Um movimento em falso e tudo se quebraria. Por volta das 9 horas, o carteiro da vila chegou de bicicleta. Cumprimentou com educação e entregou uma carta. Um envelope comum, mas as mãos de Maria suaram, como se ali estivesse uma sentença. Ela abriu. Já sabia o que era. Na noite anterior, enquanto lavavam a louça lado a lado, a mãe disse baixinho: falei com o seu doutor Frederico. Amanhã ele manda o documento. É só assinar. Maria assentiu em silêncio. Assinou sem perguntar nada. Era uma notificação de encerramento do direito de moradia e o pedido de desocupação do imóvel.
com base no fato de que a propriedade estava registrada apenas no nome de Maria A. N. Agora, Félix segurava o papel, todo amassado e rasgado em uma das pontas. Que porcaria é essa? Perguntou. Estava descalço, de camiseta amassada, os cabelos todos bagunçados. A voz era baixa, mas tremia de raiva. Então quer dizer que agora essa casa é só sua? Você virou a dona e eu? Vão me pôr na rua? Maria olhava pela janela. No varal, um pano de prato balançava com o vento. Estava velho, mas ainda resistia, como a mãe dela, como aquela casa. Sempre foi minha, Félix. A mamãe não quer mais você aqui. E ela tem esse direito. A casa era dela. Ela passou para mim no ano passado. Você só pode estar de brincadeira. A gente está morando aqui. Eu comecei reforma. Agora sou o quê? Um intruso? Ele falava sem parar, andando de um lado para o outro, balançando o papel. E Maria, sentada à mesa, só girava uma colher de chá entre os dedos. As palavras batiam e voltavam, não grudavam. Dentro dela havia um sentimento estranho. Não era medo, nem coragem. Era algo no meio, como se tudo, enfim, tivesse se encaixado por dentro. Ela não queria brigar. Não queria escândalo, mas o almoço de ontem continuava vivo na memória, e as lágrimas que a mãe não derramou também. Félix ficou em silêncio e saiu do caminho. Dona Celeste entrou na sala com uma bandeja, colocou sobre a mesa panquecas quentinhas, com cheiro de maçã e manteiga. Podia ao menos ter me avisado, resmungou Félix, sem olhar para ela. E você por acaso me perguntou alguma coisa? Respondeu Helena, com a voz baixa, sem rancor. Você já decidiu que tudo aqui é seu mesmo. Ele não respondeu nada. E Maria pela primeira vez pensou, mamãe fez bem. Não gritou, não fez cena, só mandou o folgado embora. Depois da carta daquela manhã, o clima da casa mudou. Os pais de Félix andavam pela casa visivelmente contrariados, fazendo as malas com exagero. Dona Celeste, bufando alto, arrumava suas coisas na bolsa. Já seu Geraldo, de cara fechada, fumava, perto do portão, sem olhar para ninguém. Estava ofendido. Afinal, se expulsaram o filho, expulsaram os dois também. Maria percebia os olhares que ele lançava para sua mãe, como se quisesse dizer algo, mas se continha. Sua mãe seguia tranquila, fazia o que precisava sem correria, sem dar explicações. Félix foi andando de forma largada até o pai, no portão, e falou com um meio sorriso. Ah, deixa disso, vai. Eles estavam brincando. Fiquem até amanhã. Eu vou resolver tudo com calma, vai dar certo. O pai o olhou sério e respondeu magoado. Resolve logo, filho. Não enrola. Você sabe como é. Quando os outros decidem por você. Mais tarde, Maria foi até o quintal recolher a toalha do varal antes da chuva. O sol já havia sumido atrás das macieiras, deixando apenas faixas vermelhas no céu. O ar estava denso, úmido. Em algum canto, pingava água. No quiosque do jardim, Félix conversava com os pais. Falavam baixo, mas o vento trazia pedaços da conversa até Maria. Isso é uma palhaçada. Esse povo do interior não entende nada de direito. Só serve para cuidar de galinha. Ouviu a voz do marido. Depois, a do sogro, firme, rouca e grosseira. Acorda, filho. Procura um advogado de verdade. Chega de brincar. Bota eles para fora logo. As primeiras gotas caíram pesadas nos telhados, abafando as vozes. Maria ficou ali, imóvel diante do varal, sem tirar a toalha do prendedor. As mãos começaram a tremer. A chuva gelada caiu sobre ela, apesar do calor abafado. Rapidamente, jogou a toalha na cesta e entrou. Largou a cesta no chão, sentou no banquinho. Pela primeira vez no dia, sentiu vontade de chorar. Mas as lágrimas não vieram. Tudo estava claro agora. Não era só ele. Eles todos pensavam igual. No dia seguinte, o céu amanheceu cinza. Nuvens carregadas se arrastavam. Até os pássaros pareciam cantar mais fraco,
como se sentissem que naquela casa já não havia paz, nem harmonia. Os pais de Félix se preparavam para ir embora, em silêncio, sem despedidas, sem agradecimentos. Seu Geraldo na porta comentou: "Acho que aqui a gente não é bem-vindo." Dona Celeste não disse nada. Só levantou o queixo, pegou a bolsa e saiu atrás do marido, sem sequer olhar para Maria. Helena os acompanhou até o portão, como manda o costume, sem palavras, com compostura. Esperou eles entrarem no carro de Felix, depois voltou para dentro e continuou seus afazeres, como se nada tivesse acontecido. Felix bateu a porta, voltou para buscar o resto das malas, passou por Maria sem dizer uma palavra. No corredor, jogou por cima do ombro com ironia. "Agora eu tenho que pedir sua permissão, né? Vou para a cidade, beleza? Volto mais tarde." Maria apenas assentiu com a cabeça. Eles saíram, levantando água das poças na estrada. Maria foi até a janela e ficou olhando enquanto o carro dele desaparecia na curva. Depois, pegou o celular, abriu o aplicativo do banco. Digitava a senha devagar, como se temesse confirmar o que já sentia no peito. O saldo apareceu com números frios na tela. Em vez de um valor com 6 dígitos, era um número com apenas 4. Do total arrecadado com a venda do apartamento antigo, sobrava pouco mais de R$20 mil. O resto simplesmente desaparecera da conta. Ela conferiu o extrato detalhado. O dinheiro tinha sido transferido recentemente para uma conta em nome da sogra. Então ele realmente fez isso, pensou Maria, sem dizer nada, sem avisar. Apenas pegou nosso dinheiro para si e escondeu com a mãe. Maria não chorou. Apenas ficou sentada olhando para a tela do computador. Depois, tirou um print e enviou para seu e-mail. Após o almoço, quando a mãe foi ao mercado, Maria se arrumou e foi até a prefeitura da cidade. Ali, numa sala pequena, atrás de uma plaquinha de madeira com a inscrição "Assistência Jurídica", estava Dr. Frederico, um velho conhecido da mãe, advogado aposentado, que ainda fazia alguns trabalhos particulares. Ela explicou rapidamente o que tinha acontecido com o marido nos últimos dias. O advogado ouviu e ergueu o olhar. Então chegou a hora da divisão dos bens. Que pena. Maria mostrou uma cópia do extrato bancário. Ele transferiu o dinheiro da conta para a mãe dele, acredita? Sem me avisar. Então, ela tirou outros papéis da bolsa, a cópia do contrato de venda do apartamento. Dr. Frederico soltou um riso meio contido. Na verdade, não é a primeira vez. Mas fica tranquila, Maria. Você está fazendo tudo certinho. Calma, sem alarde. Você está no caminho certo. Esse abuso tem que ser punido. Ele abriu uma pasta, pegou alguns formulários. Eu ainda me lembro da doação. Eu mesmo que preparei os documentos. Agora vamos cuidar do que ele tentou tirar de você. Maria assentiu. Eles assinaram os papéis e, após agradecer, ela voltou para casa. O sol brilhava forte, mas dentro dela havia uma sensação de calma e frescor. No dia seguinte, de manhã, Felix chegou de carro. Parou com aquele jeito brusco de sempre, levantando uma nuvem de poeira e batendo a porta com força. Maria olhou pela janela, mas não saiu. Felix entrou com um buquê de flores, como se nada tivesse acontecido. Estava visivelmente preparado para conversar. Cabelo arrumado, camisa clara, relógio caro no pulso. Ele andava com firmeza, confiante, até meio insolente, quase sorrindo. Provavelmente achava que o tempo resolveria tudo, que era só passar por cima e esperar. Colocou as flores na mesa e começou a falar. Mas Maria quase não prestava atenção. Por dentro, ela se sentia como se estivesse sob uma redoma de vidro. Os sons chegavam até ela, mas não a tocavam. As palavras soavam calmas, tentando tranquilizar. Ele falou algo sobre cansaço, sobre nervos à flor da pele, sobre como família é complicado. Era claro que ele queria retomar o controle, recuperar a aparência do casamento, talvez apenas adiar o inevitável. Maria estendeu um envelope com os documentos do advogado. Ele ergueu as sobrancelhas surpreso, abriu, leu em silêncio e de repente parou.
O rosto ficou pálido. O papel tremia em suas mãos. Ele se virou para Maria, com um olhar escuro, como se uma tempestade estivesse prestes a explodir. Então é assim, é? Você entrou com um pedido de divisão? Perguntou, tentando conter a raiva. Maria ficou imóvel. Respondeu quase sussurrando. Entrei. Ele saiu sem dizer nada. Foi para o corredor, depois para o jardim, onde ficou por um longo tempo ao telefone falando com alguém da família. As palavras eram curtas e secas. Ela fez besteira, advogado. Não pode fazer isso. De repente, voltou para dentro, bateu a porta e se trancou no quarto. Perto do fim do dia, o silêncio na casa parecia pesado demais. Félix não saiu do quarto. Enquanto isso, Maria estava com a mãe no quarto, mexendo em cartas antigas, guardando fotos da escola, do casamento numa caixa. A mãe, ao lado do fogão, que já tinham desmontado, ela mesma com tranças e uniforme escolar. Os dedos tremiam, mas no peito não havia medo nem raiva, só uma determinação firme. A noite estava abafada, como antes de uma tempestade. O ar não se mexia, até as folhas da macieira pareciam imóveis. Maria não conseguia dormir. Se virava na cama, escutando o silêncio. A casa estava calma. Não se ouvia o marido. A mãe já dormia. Em algum lugar, a geladeira fazia um leve barulho de estalo e um zumbido constante. Lá fora, os grilos cantavam. Por volta das 2 da manhã, ela ouviu um baque, bem fraquinho, como se a tampa de um tanque no quintal tivesse batido. Depois, veio um farfalhar, um estalo, e de repente, o vidro de uma das janelas estalou com um som cristalino. Um clarão vermelho piscou, como se alguém tivesse passado uma lanterna entre as folhas das árvores. Em um minuto, começou a sentir cheiro de queimado. Maria pulou da cama e espiou pela janela. No escuro, reflexos de chamas apareciam. Não eram grandes ainda, mas já indicavam perigo. Da parede vinha uma fumaça densa. Era exatamente o quarto onde Félix tinha passado os últimos dias. O fogo ainda era fraco, mas já saía pela janela. Enquanto Maria acordava a mãe, um vizinho chegou correndo ao quintal, vestindo uma camiseta regata, chinelos e carregando um balde. Logo outros moradores apareceram também. Alguém gritou, "Fogo!" Outro já estava ligando para o corpo de bombeiros local. Eles chegaram rápido. Os bombeiros apareceram em cerca de 15 minutos. Quando chegaram, a maior parte do fogo já tinha sido apagada pelos vizinhos com mangueira ligada ao poço, baldes d'água e panos molhados. A água corria pelo chão e o vapor subia. O cheiro era forte e ardia nos olhos. Só um quarto tinha, queimado, justamente aquele onde Félix dormia. O carro dele não estava lá. Marcas de pneus ficaram na terra úmida atrás do portão. Ele tinha ido embora durante a noite, segundo os atentos vizinhos. Os bombeiros deram de ombros. O foco do incêndio era o quarto, mas a causa ainda era desconhecida. Ninguém acusava. Ninguém falava nada em voz alta. Até a mãe de Maria só suspirou fundo e foi dormir assim que a situação se acalmou. Maria apenas assentiu. Tudo estava claro demais, e ela não queria falar nada. Félix se enganou. Ele não morava na vila. Não sabia que ali a vida toda era como um livro aberto, que tudo se ouve e se vê, mesmo quando se pensa estar fazendo algo escondido. Ali não era uma cidade, onde você pode morar anos no mesmo prédio e quase não conhecer os vizinhos do andar. Uma semana depois, numa noite tranquila, depois da chuva forte de julho, o ar finalmente refrescou, trazendo do jardim o cheiro de grama fresca e terra molhada. O sol se punha devagar, pintando a cerca úmida com um tom âmbar. Ao longe, cabras baliam. Do terreno vizinho vinham os sons das galinhas e, de vez em quando, o canto de um galo. Na varanda, Maria e a mãe tomavam chá em copos simples de vidro. A mãe trouxe mel, geleia de amora preta e um bolo recém-assado. Maria sentou-se em frente, descalça, com uma manta sobre as pernas. O celular na mesa apitou e vibrou. Maria olhou de lado, tomou um gole de chá e viu no visor a notificação do banco.
Conta creditada. A decisão da justiça tinha sido cumprida. O dinheiro estava de volta com ela. Maria mostrou o telefone para a mãe, onde aparecia um valor redondo, suficiente para que ela não precisasse ter pressa e pudesse respirar tranquila. É um colchão de segurança, como disse o Dr. Frederico certa vez, ao lhe entregar os documentos para assinar, solicitando a devolução do dinheiro ao banco. A mãe assentiu, e as duas ficaram em silêncio, olhando para o pôr do sol e tomando chá. Parecia que já sabiam tudo. Agora, tudo ficaria bem. Depois, claro, o conserto da casa seria feito. O quarto que pegou fogo estava vazio, fechado com tábuas, ainda sendo ventilado. Lá longe, na borda de uma cidade barulhenta e empoeirada, em um prédio de concreto no quarto andar, numa kitnet abafada de aluguel, com vista para a estrada, que não parava de tremer com o tráfego, Félix estava estendido no sofá-cama, sozinho, numa casa meio vazia que não era dele. Agora me diz, você acha que Maria fez bem em tomar o controle da situação ou foi radical demais? Se estivesse no lugar dela, como lidaria com um marido que desrespeita sua mãe dentro da sua própria casa? Escreve aqui nos comentários. De 0 a 10, qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo e até breve.